Olá, bem-vindos e bem-vindas ao quarto webinar do programa Impacto Social 2016. Neste webinar nós vamos trabalhar um tema que nos tem acompanhado desde a última crise financeira. A preocupação de garantir que maximizamos o investimento feito nos nossos projetos sociais de uma forma objetiva e transparente. Vamos assim percorrer as principais metodologias de cálculo do retorno do investimento. Até já! Vivemos numa época em que a prestação de contas e a avaliação de impacto social são cada vez mais valorizadas. Sobretudo com a crise económica, é fundamental que as organizações demonstrem que estão a tirar o maior partido possível dos recursos económicos disponíveis, que no fundo são escassos. Por outras palavras, é muito importante que todos os projetos sociais sejam capazes de otimizar, de maximizar o valor económico que estão a criar. Por isso, os exemplos que vamos apresentar hoje têm todos em comum uma mesma base, o investimento. Cada exemplo corresponde a uma análise que permite perceber em que é que cada euro investido se transforma e verificar se estamos a utilizar os nossos recursos da melhor forma possível. São elas: a análise de custo-eficiência, a análise de custo-eficácia e a análise de custo-benefício. Tradicionalmente, as análises de custo-benefício, custo-eficiência e custo-eficácia têm sido utilizadas para medir o sucesso das intervenções sociais. Vamos defini-las, dar exemplos e perceber quais é que são as principais diferenças. A análise de custo-eficiência foca-se na relação entre os custos necessários para produzir uma iniciativa e as suas realizações ou outputs. Estas análises são úteis para avaliar o desempenho de uma iniciativa, comparar alternativas com diferentes objetivos e perceber a forma mais eficiente de realizar uma atividade. A principal limitação é que os resultados, ou outcomes, e os custos sociais de uma intervenção não são tidos em conta. Uma outra limitação é que não é correto basear a escolha de um projeto só com base num critério de custo-eficiência. Por exemplo, pode ser necessário suportar um custo administrativo alto para melhorar os resultados de uma intervenção. No entanto, essa pode não ser a alternativa que é mais custo-eficiente, ou seja, a alternativa que mais minimiza os custos e maximiza as realizações. Se o nosso objetivo for melhorar e saber mais sobre como potenciar os resultados de uma intervenção, então a opção não deve ser uma análise de custo-eficiência, mas sim um outro tipo de análises, por exemplo, uma análise de custo-eficácia. As análises de custo-eficácia consistem em comparar os custos de uma intervenção relativamente a uma mudança previamente estabelecida, a um determinado resultado que queremos alcançar. Imaginem que temos um programa de nutrição e que o queremos melhorar. Uma análise de custo-eficiência ia tentar perceber se nós estamos a fazer aquele programa no menor tempo possível, se estamos a utilizar o menor número de recursos humanos possível e se estamos a fazer o maior número de atividades possível. Isto era o que faria uma análise de custo-eficiência. Mas aqui, numa análise de custo-eficácia, nós estamos interessados em olhar para um resultado específico, não para o desempenho, mas sim para os resultados e compará-los com os custos, ou seja, aquilo que nós íamos tentar perceber no mesmo programa de nutrição era se os custos que são necessários para conseguir criar uma melhoria na saúde, se são os menores possíveis. Ou, por outro lado, colocando a pergunta de outra forma, será que nós estamos a conseguir maximizar o impacto na saúde provocado por este programa? A principal vantagem das análises de custo-eficácia é que permitem comparar programas que pretendem alcançar o mesmo resultado, ou seja, nós conseguimos comparar diferentes alternativas. Nós podemos, por exemplo, tentar perceber se o projeto A aumenta mais a saúde do que o projeto B, ou se fazer a atividade XYZ aumenta mais a saúde, melhora mais a saúde do que fazer a atividade EFG.
As análises de custo-eficiência, de custo-eficácia, de custo-benefício são na realidade famílias, porque dentro delas existem também modelos e existem tipologias. Por exemplo, dentro das análises de custo-eficácia, nós temos um modelo muito conceituado, que são as análises de custo-utilidade. Basicamente, tal como nas análises de custo-eficácia, nós temos a comparação de duas alternativas com um resultado. Só que neste caso o resultado é medido através da utilidade, e utilidade aqui significa aquilo que os nossos beneficiários preferem, ou seja, há um sistema de preferências. Um exemplo muito conhecido são os DALI e os CALI, que depois vocês podem ver em maior pormenor, porque são análises muito utilizadas na economia da saúde. Os DALI são os Disability Adjusted Life Years, os CALI são os Quality Adjusted Life Years. Depois podem explorar mais, mas eu vou falar sobre os CALI. A metodologia CALI permite que cada programa seja medido em função da capacidade que tem para aumentar os anos de vida de uma determinada população, bem como a qualidade desses anos de vida. Então imaginem que nós temos aqui o nosso projeto de melhorar a nutrição dos nossos beneficiários e que isso vai ter como consequência melhorar a saúde. O que nós podemos tentar perceber é qual é que é o investimento necessário para otimizar a longevidade e a qualidade de vida futura destas pessoas. Então, para isso, aplicávamos um estudo CALI que ia contabilizar, no fundo, para cada... Imaginemos que temos a dieta A, a dieta B e a dieta C. Cada uma destas dietas teria um custo e ia gerar um determinado impacto nos anos de vida das pessoas. Então nós podemos comparar qual destas dietas é que tem um rácio mais eficaz, ou seja, com os mesmos custos consegue aumentar mais os anos de vida, ou por outras palavras, qual é que para atingir um determinado número de anos de vida precisa de menos custo. Este tipo de avaliação é a avaliação CALI, que está então dentro das análises de custo-utilidade, que por sua vez são análises de custo-eficácia. Vamos agora falar um bocadinho sobre algumas vantagens e desvantagens das avaliações com base em custo-eficácia. Este tipo de análise tem uma grande vantagem, que é o nível de rigor e também o volume de recursos envolvidos, porque nós estamos a falar só de avaliar um resultado muito específico. Neste caso estávamos a falar da saúde e mais especificamente nos CALI estávamos a falar sobre o nível de anos de vida e qualidade dos anos de vida que é conseguido. Agora, a questão é que existem muitos outros resultados. Um programa social normalmente tem vários resultados e também tem muitas partes interessadas que recebem benefícios. E é aí que nós começamos a falar da análise de custo-benefício. A análise de custo-benefício é, no fundo, um tipo de avaliação que consegue comparar vários benefícios com um só custo. E também suprimir algumas outras desvantagens das análises de custo-eficácia. Nós vimos que as análises de custo-eficácia, por exemplo, deixariam de parte outros resultados além da saúde, e podemos falar, por exemplo, de aumentos de produtividade ou aumentos de autoestima em resultado do nosso programa de nutrição. E também deixaria algumas partes interessadas, alguns stakeholders de parte. Se nós temos um programa de nutrição, é natural de esperar que a família mude alguns dos seus comportamentos, ou que os colegas de trabalho ou que os colegas de escola mudem comportamentos e esses comportamentos se reflitam numa maior performance das instituições, porque podemos estar a falar na escola ou então na empresa em que os familiares ou os colegas trabalham. Portanto, há vários stakeholders e as análises de custo-benefício conseguem, evidentemente, com o maior consumo de recursos, normalmente, mas conseguem estender o espectro de avaliação até aí, até essas diferentes fontes de benefício. Agora,
Uma outra vantagem das análises de custo-benefício, por oposição às análises de custo-eficácia, é que nós conseguimos, nas análises de custo-benefício, captar o valor, ou seja, conseguimos mensurar o valor dos benefícios e compará-lo com os custos numa mesma unidade. Nós, se olharmos para os anos de vida, é o número de anos de vida, não está expresso na mesma unidade de que os custos, porque os custos estão expressos em euros. Aqui a ideia é tentar perceber qual é que é o valor dos benefícios que nós estamos a criar, qual é que é o valor de gerar mais produtividade, qual é que é o valor de gerar mais saúde. Se calhar, se nós gerarmos mais saúde, estamos a poupar em camas de hospital, ou estamos a fazer com que esta pessoa vá menos vezes ao médico ou consuma menos medicamentos. Se aumentarmos a produtividade, estamos a fazer com que existam poupanças, não é? Existam poupanças porque estamos a fazer o mesmo trabalho, mas com menos esforço. Depois existem também outro tipo de resultados, um bocadinho mais intangíveis, mas que com outros métodos que hoje não vamos falar aqui, também conseguimos medir, como por exemplo a autoestima. O muito simples seria pensar que nós temos mais autoestima, se calhar escusemos de ir ao psicólogo ou temos menos necessidade de fazer outro tipo de coisas que também são dispendiosas. Embora haja, como eu vos digo, há outros métodos de calcular o valor deste tipo de mudanças um bocadinho mais intangíveis. Mas acima de tudo a ideia é que, por oposição às análises de custo e eficácia, as análises de custo-benefício dão-nos esta possibilidade de monetizar e de fazer comparações com os custos muito mais diretas, muito mais precisas. Dentro do espectro das análises de custo-benefício existe uma variante que é a análise ROI, ou Social Return on Investment. A diferença entre o SROI e uma análise de custo-benefício é que no SROI, primeiro, o envolvimento de stakeholders é fundamental. Segundo, o conceito de materialidade dos resultados é diferente do conceito das análises de custo-benefício. E terceiro, existem mecanismos de certificação no SROI que não existem nas análises de custo-benefício. Dentro do espectro da avaliação de custo-benefício existe uma variante que é a análise ROI, ou Social Return on Investment. A principal diferença entre a análise ROI e uma avaliação de custo-benefício normal é que, para o SROI, o envolvimento de stakeholders e o processo participativo em todas as etapas da análise é fundamental. A segunda diferença é que existe uma abordagem diferente nas análises de custo-benefício e no SROI ao tema da materialidade. O terceiro é que o SROI tem mecanismos de certificação. Neste slide podemos ver o rácio do retorno social do investimento. Na parte superior temos os benefícios, na parte inferior temos os custos. Os benefícios podem ser mais tangíveis, como a produtividade, que é mais fácil de calcular. Nós sabemos que um aumento de produtividade representa poupança, por exemplo, poupança de tempo pode ser convertida em salários. E temos também benefícios mais intangíveis, como a autoestima que já falamos. A parte dos custos. Nos custos temos custos monetizados, custos que nós já conseguimos calcular facilmente, que são os custos financeiros do programa, mas também podemos ter outro tipo de custos, como o apoio voluntário ou doações em género, que também são convertidas em valores económicos para que sejam comparadas com os benefícios, tanto os tangíveis como os intangíveis. Esta análise, a análise ROI, ela vai ser utilizada na prototipagem do programa Impacto Social 2016. E porquê? Porquê é que nós estamos a utilizar este tipo de abordagem? Essencialmente porque o foco no retorno do investimento é uma oportunidade para as organizações de todos os setores estarem mais conscientes e serem mais capazes de otimizar o valor social que acrescentam. Nós percorremos ao longo desta série de webinars vários métodos e várias técnicas e todas elas têm as suas funções e variam. Não podemos dizer que há técnicas melhores do que outras no abstrato. Há técnicas que se adequam mais aos nossos objetivos, aos nossos recursos, àquilo que queremos compreender do que outras. Acima de tudo,
O importante é termos presente que a orientação para o impacto social é uma tendência nascente, que traz consigo uma série de debates técnicos que nós, nesta série de webinars, procuramos simplificar, desde já digo-vos com todo o risco que isso implica. A validade do SROI reside, acima de tudo, em ser uma abordagem que responda às principais perguntas que a atual conjuntura obriga. E são elas: perceber quem é que muda em função da nossa atividade, o que é que muda em função da nossa atividade, como é que isso muda, em quanto é que muda, que parte dessa mudança é que é causada por nós, quanto tempo é que essa mudança dura, qual é que é a importância dessa mudança para as pessoas que beneficiam dela, qual é que é o custo da nossa atividade. Seja qual for a metodologia de avaliação de impacto ou de maximização do valor social que estejam a pensar escolher, aconselhamos a que verifiquem sempre até que ponto é que essa metodologia responde a estas questões que elencamos aqui. Bem, terminou assim o ciclo de 4 webinars do programa Impacto Social 2016, mas podem crer que nós adoramos esta aventura e que queremos mais, por isso esperamos por vocês em setembro. Até lá!